Ó, vem cá, você não se inscreveu no canal ainda? Rapaz, não faça isso não. Se inscreva no canal, ajude, rapaz, divulgue, dê um joinha. Se fosse piada, se fosse bagunça, se fosse farra, você estava divulgando. Não faça isso não, rapaz. Se inscreva no canal, vá. Oxe, eu não sei disso, rapaz. É verdade. As coisas que não tem nada a ver, que não ajudam em quase nada, crescem muito rápido. Tá certo? Vou me inscrever, vou divulgar e vou compartilhar. Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é o nosso convidado para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus, no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 5, que diz assim: lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Muito bem. Livro de Números, livro que compõe o Pentateuco, livro escrito por Moisés, legislador do Egito, livro que é o quarto que compõe o Pentateuco. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os cinco foram escritos por Moisés e contam o trajeto desde a criação do mundo até o surgimento da nação de Israel, a sua escravidão no Egito, a sua saída do Egito e a sua peregrinação no deserto. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos ter em mente, para aqueles que conhecem a história, que o povo já havia passado 430 anos como escravos na terra do Egito e trabalhavam apenas para comer, trabalhavam apenas para ter onde ficar, porque eram escravos e tudo que produzia ia para Faraó. A mão de obra israelita fornecia à grande potência do Egito aquilo que ele necessitava para manter a sua economia, para as suas grandes construções, para a sua arquitetura, para o seu plantio. Tudo era sustentado pela nação hebreia que trabalhava como escrava. Pois bem, o povo orava ao Deus dos seus antepassados, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e pediam a Deus uma providência, um socorro, um auxílio e um amparo. Deus levanta Moisés. Moisés é enviado ao Egito e, através de Moisés, Deus realiza na terra do Egito grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas. Moisés é usado poderosamente por Deus e vai assolar o Egito com 10 pragas extremamente poderosas, miraculosas, como nunca antes houve e nem jamais haverá novamente. Aquelas pragas são o suficiente para quebrar a obstinação de Faraó, e o povo agora sai da terra do Egito e peregrina pelo deserto para uma terra que Deus havia jurado a Abraão, Isaac e Jacó. O interessante nessa passagem é que, dado a altura da sua peregrinação, o povo agora se revolta contra Deus, se revolta contra Moisés, se revolta contra tudo que Deus havia feito e começam agora a relembrar o tempo da escravidão. E o interessante é que este relembrar o tempo da escravidão traz a memória do povo do Egito, do povo que havia saído do Egito, a lembrança da comida que ele comia de graça. De graça, entre aspas, porque eles trabalhavam como escravos, não tinham salário, mas tinham comida. Eles vão trazer a memória de Moisés e da congregação e vão dizer: no Egito nós tínhamos peixe, no Egito nós tínhamos melão, no Egito nós comíamos pepinos, no Egito nós tínhamos alho, no Egito nós tínhamos cebola. O pessoal sentiu falta até da cebola, o pessoal sentiu falta até do alho. O interessante, irmãos, é que nós podemos observar neste povo que sai da terra do Egito que eles saíram do Egito, mas o Egito permaneceu no povo. O Egito não saiu das suas veias, o Egito não saiu das suas mentes, o Egito não saiu dos seus corpos, o Egito não saiu da sua memória. A todo momento eles murmuram contra Deus e trazem à memória a escravidão do Egito como se a escravidão fosse uma coisa boa, como se a escravidão fosse uma coisa viável.
Tem pessoas que passaram tanto tempo escravizadas que sentem falta do cativeiro. Tem pessoas que passaram tanto tempo como escravas, como pessoas acorrentadas, prisioneiras, que o gosto da liberdade que há em Cristo não a satisfaz, não a faz feliz, não muda a sua vida, não muda a sua mente, não muda o seu pensamento. A todo momento o pessoal traz as lembranças do Egito, mas o que ficou no Egito deve ficar. Aquilo que você passou, aquilo que você viveu, aquilo que você presenciou precisa ficar no Egito, porque agora você é livre. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, quando pois a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema que impede que muitas pessoas sejam felizes são as lembranças recorrentes do Egito, os costumes do Egito, as dificuldades que passavam no Egito, mas que satisfaziam a sua alma. Ele estava contente com a dificuldade que ele vivia. Ele estava contente com as provações que ele tinha. Ele estava contente em ter pouco ou quase nada, porque em troca das cebolas do Egito se dava a vida de famílias. Em troca dos melões do Egito se dava a liberdade, se dava a dignidade, se dava a moralidade. Em troca dos melões do Egito se abria mão, se abdicava de uma vida para ser escravo. Deus te tirou do Egito e te fez um homem livre, te fez uma mulher livre. Deus te tirou do Egito e pode até ser que você esteja perambulando no deserto, mas o deserto não é o ponto final. O deserto é o ponto intermediário. O ponto inicial se deu quando você saiu do Egito. O ponto intermediário está no deserto, mas o ponto final está na terra que emana leite e mel. Esqueça o Egito. Arranque o Egito do seu corpo, arranque o Egito da sua natureza, arranque o Egito da sua mente, arranque ele do seu coração. Se desfaça das lembranças do Egito. Quando José tem filhos no Egito, um dos nomes do seu filho, um dos nomes que ele dá ao seu filho é Manassés, que significa: o Senhor me fez esquecer de todas as minhas aflições. Que você possa esquecer das suas aflições e que você possa olhar para o alvo que é Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: você saiu do Egito e está caminhando para uma terra que emana leite e mel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.